Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 9ª aula de programação Web 2. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo através das funções, onde nos aprofundamos nesse assunto e vimos o que é uma função e como podemos utilizá-las na linguagem PHP. Hoje iremos iniciar o nosso estudo através das variáveis e nós já vimos sobre este assunto em aulas anteriores, mas agora iremos nos aprofundar um pouquinho, tá certo? Então, iremos iniciar pelo modificador static. Uma variável estática é visível no escopo local e é inicializada apenas uma vez, e o seu valor não é perdido quando a execução do script deixa esse escopo. Então, aqui nós temos o primeiro exemplo, tá certo? O último comando da função é inútil, pois assim que for encerrada a execução da função, a variável A perde seu valor. Exemplo 2. Neste exemplo, a cada chamada da função, a variável A terá seu valor impresso e será incrementada. Ela será impressa através do comando echo e depois incrementada. Então, esse modificador static é muito utilizado em funções recursivas, já que o valor de algumas variáveis precisa ser mantido. Então, como ele funciona? O valor das variáveis declaradas como estáticas é mantido ao terminar a execução da função. Na próxima execução da função, ao encontrar novamente a declaração com static, o valor da variável é recuperado. Em outras palavras, podemos dizer que uma variável declarada como static tem o mesmo tempo de vida de uma variável global, porém sua visibilidade é restrita ao escopo local em que foi declarada e só é recuperada após a declaração. Então, aqui nós temos mais um exemplo e, neste exemplo, não teremos nenhuma saída. Na primeira execução da função, a impressão ocorre antes da atribuição de um valor à função e, portanto, o conteúdo da variável A é nulo, ou seja, uma string vazia. Nas execuções seguintes da função teste, que seria essa função aqui, a impressão ocorre antes da recuperação do valor da variável A e, portanto, nesse momento, seu valor ainda é nulo. Para que a função retorne algum valor, o modificador static deve ser utilizado. Variáveis. O PHP tem esse recurso, certo? E ele consiste em variáveis cujos nomes também são variáveis. E a sua utilização é feita através do duplo cifrão, que temos aqui representado no exemplo, tá certo? Então, o exemplo anterior é equivalente a este que eu estou apresentando agora. Destruindo uma variável. É possível desalocar uma variável se ela não for usada posteriormente através da função unset, que tem a seguinte assinatura que eu estou apresentando agora. Esta função destrói a variável, ou seja, libera a memória ocupada por ela, fazendo com que ela deixe de existir. Se posteriormente for feita uma chamada à variável, será criada uma nova variável do mesmo nome e de conteúdo vazio, a não ser que a chamada seja feita pela função isset, que é uma função que vamos ver posteriormente. Se a operação for bem sucedida, retorna true. Verificando se uma variável possui um valor. Existem dois tipos de teste que podem ser feitos para verificar se uma variável está setada. O primeiro é utilizar a função isset e a segunda, a função empty. A função isset possui o seguinte protótipo, que seria este aqui. Esta função retorna true se a variável estiver setada, ainda que com uma string vazia ou valor 0, e false em caso contrário. A função empty tem essa seguinte assinatura, tá certo? Então, ela retorna se a variável não contiver um valor, ou seja, não estiver setada, ou possuir valor 0 ou uma string vazia. Caso contrário, retorna false. Constantes pré-definidas. O PHP possui algumas constantes que são pré-definidas, indicando a versão do PHP, o sistema operacional do servidor, o arquivo em execução e diversas outras informações. Então, para ter acesso a todas essas constantes pré-definidas, pode-se utilizar a função php-info, que exibe uma tabela contendo todas as constantes pré-definidas, assim como configurações de máquina, sistema operacional, servidor HTTP e versão do PHP instalada.
definindo constantes. Para definir constantes, utiliza-se a função define. Uma vez definido, o valor da constante não poderá mais ser alterado. Uma constante só pode conter valores escalares, ou seja, não pode nem um array, nem um objeto. Um objeto é um termo que utilizamos em programação orientada a objetos. Então, a assinatura da função define é esta aqui que eu estou apresentando para vocês. Essa função retorna true se for bem sucedida. E aqui nós temos um exemplo de definição de constante, certo? Nós utilizamos o define aqui para definir que o π, que está sendo declarado aqui, seja 3,14. No caso aqui, foi declarada uma variável para a circunferência, né, que foi chamada de circunf, que recebeu 2 vezes π vezes o raio. E π é uma constante que vai ter este valor que foi definido aqui em cima. E aqui eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês me digam onde podemos utilizar o modificador static. E o que nós aprendemos hoje? Nós nos aprofundamos no assunto de variáveis, onde nós vimos o modificador static, onde podemos utilizá-los, e constantes, onde aprendemos que podemos pré-defini-las. Aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.